Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno, aluna do Chance, como você está? Espero que bem. Mais uma semana no nosso módulo de Ética e Cidadania. E seguindo hoje na aula 3, vamos falar sobre ética profissional no ambiente de trabalho e privado. Se ética é um conjunto de princípios e valores, como vimos nas últimas aulas, e se todos nós temos os nossos valores, nossos valores humanos, se todos nós temos os valores com que nós preferimos viver, e conduzir a nossa vida de acordo com o que aprendemos, de acordo com a forma como fomos criados ou como recebemos esses valores, é normal que uma empresa também, num ambiente empresarial, esses valores eles sejam praticados. E mais normal ainda que a empresa tenha os seus próprios valores, e queira que as relações sejam conduzidas dessa forma. Nós vamos ver isso com muita calma, tá? Nos próximos slides aí, durante a aula, mas a gente vai voltar rapidinho na última aula em que falamos sobre os valores humanos para que vocês consigam absorver melhor o conteúdo dessa aula. E deixa eu voltar aqui, vou voltar com vocês aqui durante a aula, não vou parar, na última aula, só pra gente relembrar de algumas coisas aqui. No início da aula, a gente falou mais uma vez sobre ética, que a gente já tinha falado na primeira aula, falamos bastante, e aí nós começamos a desmistificar ou a compreender melhor, o que seria a ética, porque na primeira aula a gente ficou muito nos conceitos, e aí agora a gente já veio para a parte onde vocês já vão conseguir encaixar ela no que vocês vivem, tá? Na forma como vocês lidam com as coisas, nos comportamentos que vocês têm, E aí eu comecei a aula passada relembrando o vídeo do professor Mário Sérgio Cortella que a gente assistiu na aula 1, no final da aula 1, que fala que a ética é um conjunto de princípios e valores que a gente usa para decidir as 3 grandes questões da vida. Eu quero, devo, posso. Tem coisas que quero, mas não devo. Tem coisas que devo, mas não posso. E tem coisas que posso, mas não quero. E o que vai definir isso? Os nossos valores morais, os nossos princípios e valores humanos. E a gente viu a diferença entre princípios e valores. Os princípios são as regras universais. Elas vão valer para todos os lugares, independente da cultura e do tempo, O respeito, a igualdade, tudo que é regra em um lugar e vai ser regra em todos os lugares, que vão valer para todo o mundo, todo lugar que você estiver, que aquilo vai valer. Porque as pessoas falam assim, princípios e valores são diferentes. Não, eles são iguais. O que vai importar, a diferença realmente vai ser isso. De que os valores, eles podem ser algo importante apenas para aquele local, de acordo com a carga histórica, cultural, para aquele ambiente que você está, tá? E a gente vai ver isso hoje na ética empresarial, no ambiente de trabalho, tá? Mas os princípios, ele tem essa coisa de ser mais universal. Qualquer lugar que você for, aquilo ali tá valendo. O respeito é algo que a gente pode pegar como um princípio, como uma regra universal, Todo mundo merece respeito e você merece respeito, independente do lugar que você esteja. Você pode até falar, mas tem lugares que não respeita as mulheres, que não considera mulheres, ou que não considera alguma outra coisa. Eu falo de mulheres porque a questão do Talibã tá muito aí, as notícias das mulheres perdendo os seus direitos, por conta do que está acontecendo lá. Não vou nem entrar nessa questão porque é muito profunda, mas respeito é algo que todos compreendem que deve ser em todo mundo, mas que em alguns lugares ele pode ser suprimido, ou ele pode não acontecer, mas é por outras questões, tá? Não é por questão da gente entender que é ok um determinado grupo, alguma determinada religião ou gênero não sejam respeitados, tá? Não é ok. Todos merecem respeito, e precisam respeitar, independente do local em que estão no mundo. E aí a gente falou dos valores, que são as coisas que nós atribuímos importância, a que nós damos valor, tá? Vai depender da cultura, da região, da religião, da forma como fomos criados. Cada pessoa vai ter o seu conjunto de valores, ok? Geralmente vai ser muito parecido, os valores de uma sociedade.
porque a sociedade, né, a cultura, né, ela tem, que eu digo a sociedade é a região que você se encontra, a sociedade do local onde você mora e tudo mais, ela tem esse poder de influenciar, né, porque nós somos seres sociais, nós lidamos com pessoas desde o dia em que nascemos, né? Isso é muito importante, mas isso também dita a forma como nós vamos nos comportar, ao que nós vamos dar valor, com o que nós vamos nos preocupar, ok? É bem individual, mas tem muita influência, tá? E a gente viu que valores é muito ligado à qualidade, né? Que vai individualizar a pessoa, o comportamento da pessoa. E a gente foi bem para a prática, porque a gente foi ver que valores são esses. E eu acho que aqui, neste momento, vocês conseguiram ter uma compreensão maior, porque vocês puderam olhar para a vivência de vocês, para a vida de vocês, para a caminhada de vocês e compreender o que é importante. Eu passei uma lista com 32 valores, né? Explicando cada um deles, e vocês até fizeram um exercício sobre isso, que eu ainda não consegui olhar, mas eu vou fazer isso. E aí vocês conseguiram se identificar. Pode ser que você tenha olhado aquela lista e falado, todos são importantes para mim, tá? Mas tem aqueles que a gente segue mais, tem aqueles que a gente dá mais importância. E quando a gente fala desse conjunto de valores, é isso mesmo. Do que eu não abro mão, tá? Do que eu não abro mão. Não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa o lugar onde eu estou. Eu não vou abrir mão disso, tá? Esses são os seus valores pessoais. A gente fez um exercício sobre isso, inclusive fizemos um exercício falando sobre os valores que vocês não tenham, tá? Ou que tenham, mas que não dão tanta importância e precisam se atentar mais, ok? Isso é de cada um, gente. Quando eu for olhar o exercício, é mais para saber se vocês absorveram as informações e não para julgar ninguém em relação ao que a gente precisa melhorar, porque todo mundo precisa melhorar em alguma coisa. Ninguém tem tudo, ninguém é perfeito. Então a gente precisa estar sempre olhando isso. Lembra dos hábitos lá, dos 7 hábitos eficazes, né? Lembra que a gente está sempre num processo de evolução e a gente ter essa capacidade de olhar, porque a gente se importa ou acha que se importa, mas a gente não está colocando em prática, isso é muito bom, tá? Isso já é ótimo, tá? Empatia, por exemplo, tô passando aqui pra gente chegar na aula de hoje, é uma coisa que poucas pessoas conseguem ter, né? É muito difícil, porque o mundo de hoje, ele prega muito no individualismo, né? O mundo de hoje, ele prega que você tem que ser o melhor, tem que se achar o melhor, que as coisas têm que estar boas pra você, a gente tem que ser feliz, tá? O mundo de hoje, ele prega muito eu quero, eu posso, eu faço, eu preciso, e para você ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro. E não é todo mundo que sabe fazer isso. E não é todo mundo que quer isso, né? Tem gente que olha a dor do outro e a primeira coisa que pensa é que deve ter merecido, que é ali mesmo que a pessoa tem que estar, que não é problema seu, né? Empatia é uma coisa muito difícil de se colocar em prática, tá? A gente viu lá e fizemos os exercícios em relação a isso. E por que eu quis falar um pouquinho da aula anterior antes da gente entrar na aula de hoje? Porque hoje a gente vai falar sobre ética profissional no ambiente de trabalho, né? E no ambiente privado também, tá? Porque o trabalho, ele vai fazer parte da nossa vida, a gente viu isso lá no módulo de trabalho, né? Durante boa parte dela, né? Provavelmente vocês estão começando essa caminhada agora, ou já estão há pouco tempo aí, mas estão caminhando, mas isso vai acompanhar até o momento que vocês se aposentarem. E tem pessoas que nem vão se aposentar, né? Então, porque vão continuar trabalhando mesmo depois de aposentadas. É isso que eu quis dizer. Ficou meio sombrio, né? Coisa meio macabra, mas não. Quis dizer que tem gente que vai optar por se aposentar, às vezes lá no papel, mas vai continuar exercendo uma outra profissão, um negócio próprio, enfim, que acontece muito, né? A gente está num país que, infelizmente, a gente não tem moleza, né? Então, nem no final da nossa vida. Então, muitas pessoas ainda assim se aposentam e precisam trabalhar. Isso hoje, né? Imagina daqui a alguns anos. Vamos ter fé que vai estar melhor, né? Mas eu não gosto de ficar pensando muito nisso, não. Vamos lá.
Missão, visão e valores. Vocês lembram disso? Eu acho que eu foquei muito isso no módulo de marketing e acho que teve um outro módulo que eu falei bastante sobre missão, visão, valores, né? Sempre que eu vou falar dessa parte empresa, né, da parte da empresa, do lado da empresa, eu retomo a questão da missão, da visão e dos valores, tá? Falando a aula não é sobre isso, mas falando rapidamente, relembrando, a missão o propósito da empresa, né? Por que aquela empresa existe, tá? Qual é a missão daquela empresa na Terra, tá? Por que ela existe, por que ela foi criada. A visão é aonde ela quer chegar, tá? A visão é a capacidade da empresa ver onde é que ela está hoje e onde ela quer estar daqui a algum tempo. Existe visão que é daqui a 10 anos, que a empresa coloca, existe visão que é daqui a 5 anos, geralmente fica aí entre 3 e 5 anos, e é alguma coisa que vai mudando. Mas ela serve para nortear, tá? Todos os processos da empresa, porque a gente lembra, a gente sempre volta nessa frase, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Lá do Lewis Carroll, acho que é esse o nome dele, se eu não me engano, lá em Alice do País das Maravilhas, que escreveu. Então, para a empresa é muito importante ela saber onde ela quer chegar, tá? Para que ela trilhe o caminho para isso. Ó, em 5 anos, sei lá, eu quero ser a melhor empresa do estado em relação a esse serviço aqui que eu presto. Ok, tá? Então, para chegar lá, o que eu preciso fazer? Ok, quem são meus concorrentes? Qual é a posição que eles estão? O que eu preciso fazer para chegar lá? Quantas pessoas eu preciso contratar? Quantos clientes eu preciso ter? Isso vai servir para nortear planejamento estratégico, estratégia de marketing, uma série de coisas. E aí, a gente chega na parte dos valores, tá? O que são os valores? A gente já viu o que são os valores pessoais, certo? Que é importante pra gente, pra nossa vida, tá? Pra gente seguir, tá? Então, para as nossas relações também. Então, quando a gente fala de valores empresariais, não é diferente. Quais são os valores importantes para aquela empresa? Okay? Ela tem uma missão, ela tem uma missão, ela tem um propósito, ela tem uma visão, ela sabe onde ela quer chegar. Tá, então, quais são os valores importantes para ela que ela cumpra essa missão, para que ela chegue onde ela quer, né, a meta que ela determinou para daqui a determinado tempo, tá? Quais são os valores que ela tem? Ela precisa ter esses valores não só para cumprir isso, mas também para garantir a relação dela tanto com os seus fornecedores, quanto com os seus funcionários, com seus acionistas, se for o caso, tá? Todo mundo tem que estar dentro das mesmas regras do jogo, o jogo desta empresa, ok? Vamos entender melhor. Falando aqui sobre ética empresarial. A ética empresarial é uma área vou baixar aqui para vocês lerem, da filosofia que trata do comportamento e dos valores de uma empresa e seus princípios morais dentro da sociedade. Em outras palavras, se trata de determinar a moral e a conduta ética das empresas no meio social. Qualquer empresa que queira crescer dentro da sua área de negócio, missão, visão, tá vendo a visão aí? Seja ela grande, média ou pequena, ou micro, deve ter a ética empresarial como fator crucial. Entendendo melhor, a ética dentro da empresa é um dos pilares para o bom relacionamento entre os funcionários e o cliente, tornando-o agradável e satisfatório. Cada empresa deve ter regras para o desenvolvimento interno e com o meio social ou com os clientes. É o chamado Código de Ética Empresarial, e todos os funcionários, sem exceção, devem ter conhecimento do seu conteúdo, valor e significados, tá? Então, a empresa tem lá o seu propósito, a empresa sabe onde quer chegar e ela precisa ter essas regras para que ela se desenvolva, para que ela cumpra esse propósito, como eu falei, né? Para que ela chegue aonde ela determinou que ela quer chegar. Então, o que é importante para ela, tá? Quais são esses comportamentos que as pessoas que estão ali envolvidas nessa empresa precisam ter, tá? Fornecedores, funcionários e tudo mais, tá? Para que esse propósito seja cumprido, tá? Vai ser isso mesmo. Se
Para a gente, pessoal, a gente tem toda uma formação, tem toda uma construção, qual é a palavra que eu preciso usar aqui? Que é influenciada pela cultura, pela sociedade como um todo. Isso vai também acontecer dentro das empresas, tá? Os valores, provavelmente, de uma empresa, dentro de uma sociedade, elas vão ser parecidos, às vezes, com o que você tem. Os valores pessoais, tá? Mas, às vezes, pode não ser um valor, como a gente viu, que você não dê tanta importância, algo que você não leva muito para a sua vida, pode ser muito importante para aquela empresa, para as relações daquela empresa. E é claro que o significado também vai ser diferente, tá? Então é importante que a empresa especifique e deixe bem claro isso. Nós vamos ver exemplos, tá? Vídeos que empresas prepararam do seu código de ética ou do seu código de conduta. A gente vai entender isso um pouco melhor mais pra frente, para que vocês compreendam como funciona, e eu vou dar alguns exemplos também de empresas que eu trabalhei, tá? Vamos lá. Aqui tem essa grande dúvida, né? Porque quando vocês forem pesquisar mais sobre isso, se vocês fizerem isso, vocês vão ver que em alguns lugares as empresas chamam código de ética e em alguns lugares vai se chamar código de conduta. A princípio não vai ter muita diferença não, tá? Só vou colocar aqui para vocês compreenderem, porque pode ser que em algum lugar seja diferente. O código de ética é um instrumento que contém os valores e os princípios da organização para concretizar sua visão e missão. Já falei isso, né? 1 minuto atrás. Já o código de conduta, muito relacionado ao código de ética, é um guia prático, com normas de conduta, regras orientadas de atuação e práticas organizacionais. Nele, os princípios do código de ética são detalhados. Então, o código de ética vai ter lá quais são os valores da empresa. Calma que nós vamos ver os exemplos. No código de conduta como que nós vamos colocar em prática, ok? Como que tá vendo esses valores aqui? Eles vão especificar e detalhar o que eles esperam da conduta, ou seja, do comportamento de seus funcionários entre si, com fornecedores, com o cliente, tá? Como que eles esperam que isso aconteça. E isso é muito bom. Talvez você hoje trabalhe numa empresa e você não tenha a mínima noção de quais são os valores dela, tá? E é importante que a empresa deixe isso claro para o funcionário. Eu já trabalhei em empresas que nunca me falaram nada sobre isso e já trabalhei em empresas que a primeira coisa do treinamento foi falar sobre a missão, a visão e os valores da empresa. Então você já entrava sabendo. Para a empresa é importante isso, isso, isso. Consegue lidar? Também é importante para você? Se não for tão importante para você, algum problema? Tem algum problema em se adaptar? Não? Ok, seguimos. Não se adapta, não quer, não achou interessante? Ok, não temos como continuar. E isso é muito bom, tá? Porque todo mundo fica sabendo as regras do jogo. O que pode e o que não pode, tá? Isso é bom a gente falou lá no início, lá na primeira aula, do quanto a ética é importante para a sociedade, tá? Porque ele vai definir essa questão do que é importante para mim, para que eu me sinta respeitado, para que o outro se sinta respeitado, para que eu me sinta justiçado, né? Acho que é essa palavra que a gente pode usar, ou não me sinta injustiçado, tá? Então é bom a gente saber o que importa para um todo, não só no meio social, do dia a dia, mas no meio empresarial também. Então a gente vai ver agora alguns códigos de éticas empresariais, tá? Ou seja, códigos de ética e o código de conduta de 2 empresas. Eu selecionei aqui 2 vídeos pra gente assistir e é muito legal, vocês vão ver como é muito legal essa questão de você deixar claro quais são os seus valores, o que você espera dos seus funcionários, a empresa no caso, né? O que você espera dos seus funcionários, e que a empresa fique bem em dizer isso para que ela saiba que está todo mundo jogando dentro das mesmas regras, e conforme ela detalhou lá no seu plano de missão, visão, né, e valores. Para chegar aqui eu preciso ter esses valores, eu tenho esses valores e eu quero chegar aqui por conta disso.
E é bom para o funcionário saber também, porque ele vai saber quais ações ele deve tomar e quais ele não deve tomar também, tá? Vamos assistir. O primeiro, eu acho que é da empresa Método. Espera aí. Vai entrar só o vídeo e depois a gente volta para falar sobre ele. Ética é um valor presente no DNA da Método. Mais do que isso, é um princípio que acompanha a empresa desde sua fundação e que permeia todas as ações da companhia. Para que todos que trabalham e se relacionam com a Método conheçam, entendam e pratiquem cada um dos princípios éticos da empresa, foi criado o Código de Conduta Ética, um documento que define, com clareza, os princípios que balizam a atuação de toda a empresa. O código reafirma as diretrizes que devem ser seguidas por todos, administradores, colaboradores e prestadores de serviço. Reflete ainda a identidade cultural da empresa e os compromissos assumidos no mercado e comunidades em que atua, em especial com relação à intolerância com a corrupção, a atenção permanente com a segurança e o cuidado com o meio ambiente. Baseado em 5 princípios éticos que são: respeito às pessoas e ao meio ambiente, compromisso com a verdade e com o que é justo, cumprir as leis e normas vigentes dos locais onde atuamos, proteger os ativos e a confidencialidade das informações da empresa, integridade em todas as nossas relações comerciais. O Código de Conduta Ética reafirma a crença da empresa de que não existe maneira certa de fazer o que é errado. Dentro desse contexto, a Método define comportamentos que considera inaceitáveis no trato com a empresa e em todas as relações internas e externas à companhia. Prejudicar o meio ambiente. Subornar ou receber suborno de qualquer natureza. Descumprir as regras e práticas de segurança. Ter relacionamento familiar ou afetivo com subordinado ou gestor, direto ou indireto. Utilizar o nome da empresa para obter benefícios ou vantagens pessoais. Outro ponto importante no Código de Conduta Ética é a definição de como todos os colaboradores da empresa devem se relacionar com acionistas, clientes, concorrentes, fornecedores, imprensa, sindicato e órgãos governamentais. É nosso dever zelar pela reputação da Método. E para zelar pelos princípios do Código, a Método mantém o Comitê de Conduta Ética, composto por membros da alta gestão, que tem como responsabilidade validar e multiplicar os valores e princípios do Código, bem como garantir o seu total cumprimento. O comitê analisa toda e qualquer atitude considerada como desvio, para assegurar o tratamento correto a toda a demanda. A Método disponibiliza canais de comunicação para que colaboradores, clientes, fornecedores e públicos de interesse possam informar possíveis desvios de conduta. Um canal confidencial, um número de atendimento telefônico exclusivo e um endereço eletrônico. O canal confidencial é administrado por uma empresa externa, garantindo toda a credibilidade e a isenção necessárias para manter a confidencialidade de todas as partes envolvidas. O comitê está à disposição para dúvidas ou sugestões relacionadas a este código. Todos os canais de comunicação constam da versão impressa do Código de Conduta Ética. Agora que você sabe sobre o Código de Conduta Ética e sua importância, pegue o seu exemplar impresso e leia atentamente. Em caso de dúvidas, procure o seu gestor. Vamos continuar a aplicar o Código de Conduta Ética em nosso dia a dia, refletindo por meio das nossas atitudes quem realmente somos,
Uma empresa séria, responsável e baseada em firmes princípios, propósitos e valores. E como diz nosso presidente, os colaboradores, fornecedores e terceiros da Método são os embaixadores desse código. Com o respaldo da nossa empresa, seja consciente e haja consciente sempre. Preste atenção a tudo o que acontece em sua volta. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Método. Construímos o futuro. Bem bacana, né? Gostaram? Esse tá bem completo, né? A gente começou vendo aí que essa empresa, né, a Método, começou o vídeo dizendo o que ela valoriza, né? Tudo que ela valoriza, e ela dividiu isso em pilares, e aí dentro você tem aí os valores, né? Ela colocou os valores, os seus propósitos, o que não pode, né? E falou muito ali, ó, não pode. Não pode ter relacionamento entre os funcionários, não pode usar o nome da empresa para conseguir alguma vantagem. Então ela deixou bem claro, ela não só falou o que é importante para ela de valor, tá? Mas o que não se encaixa, quais os comportamentos que não se encaixam dentro desses valores que ela tem. Ou seja, nós vamos considerar que foi uma conduta fora dos nossos valores se houver comportamento fazendo isso e aquilo. Deixou bem claro. Podem existir outros que também não batem? Podem. Por isso, ela também deixou claro que existe um conselho, não é isso? Que eles falaram no vídeo. Comitê, desculpa, até anotei o nome aqui para não esquecer. Um comitê que vai avaliar, tá, tudo que for reportado. Tudo que algum funcionário reportar como sendo antiético, como sendo uma atitude antiética dentro da empresa. E aí vai ser antiético dentro daquela empresa qualquer atitude fora do que eles definem dentro do seu código de ética, tá? Que já é apresentado não só nesse vídeo, tá? Pelo que eles falaram no vídeo também, eles também têm a versão impressa. Então é uma empresa que leva isso muito a sério. É uma empresa grande, então, que trabalha com diversos níveis de funcionários, no sentido do que não é uma empresa que todo mundo faz a mesma coisa, é uma empresa que tem diversos setores, né? Mas todo mundo tem que cumprir aquela cartilha. Aquela regra vale, agarrou aqui agora. Aquelas regras ali valem para todo mundo, tá? Aqueles valores valem para todo mundo, tá? Aquele manual de conduta, como devo me portar, tá? Como devo conduzir as minhas relações aqui dentro dessa empresa, vai ser guiado por este código de ética, ok? Isso é muito importante. Acho que já deu para ter uma noção de como funciona, né? A gente vai ver mais um aqui da Credit Shop agora, para que a gente compreenda um pouco mais. E vamos também ver o que tem de diferente um do outro. Para reforçar o compromisso com a legalidade, a ética e a transparência, a Credit Shop lança o seu Código de Conduta. Ele terá a função de estabelecer as principais diretrizes relacionadas à condução dos nossos negócios e o comportamento esperado para situações do dia a dia envolvendo todos que trabalham ou se relacionam com a gente, contribuindo com um ambiente ético e valorizando a reputação da Credit Shop. Convidamos você a conhecer melhor o nosso Código de Conduta. Agimos em conformidade com as leis e regulamentos externos e internos aplicáveis ao nosso negócio. Agir certo é sempre o melhor negócio. Respeitamos os vínculos de parentesco entre os nossos colaboradores, mas também a transparência na contratação de fornecedores e parceiros. Não participe de contratação de empresas ou pessoas que você tenha vínculos de alguma natureza. Se tiver relações de parentesco ou amizade que interfiram em seu trabalho, comunique ao seu gestor. Não serão tolerados comportamentos impróprios como discriminação, assédio e formas degradantes de trabalho. Respeite a individualidade de cada pessoa e proporcione bem-estar. Seja você um exemplo.
Zele por seus equipamentos e materiais de trabalho. Evite desperdícios e gastos desnecessários. Lembre-se que todo e qualquer recurso da empresa, incluindo os recursos eletrônicos como e-mail e sistemas, devem ser utilizados de forma adequada e somente para assuntos da CredShop. Faça uso consciente. As informações estratégicas e intelectuais criadas na CredShop são de propriedade exclusiva da empresa e não devem ser repassadas a terceiros. Seja cuidadoso na utilização das informações e mantenha a confidencialidade. Lembre-se que isso vale também para a proteção dos dados dos nossos clientes. Na interação com o poder público, adote postura ética, profissional e transparente. E colabore com fiscalizações e investigações. Nunca ofereça presentes, hospitalidades ou qualquer espécie de vantagem em troca de benefícios particulares ou para a própria empresa. Não toleramos qualquer forma de corrupção ou suborno. A CredShop preza por relações honestas, leais e equitativas com seus fornecedores, baseando sua tomada de decisão em questões técnicas e econômicas. Você pode receber presentes, brindes e hospitalidades de cunho institucional e de pequeno valor, desde que não influencie sua tomada de decisão ou configure conflito de interesse. Use sempre o bom senso. Pratique uma concorrência leal. Jamais se engaje em atividades ou negócios com concorrentes que sejam lesivos ao consumidor, à administração pública ou à sociedade. Você deve zelar pela reputação e imagem da CredShop, o que inclui a sua postura em todos os locais, inclusive nas redes sociais. Utilize suas redes sociais com moderação e jamais associe o nome e imagem da CredShop de forma que possa comprometê-la. A comunicação com a imprensa é reservada aos porta-vozes autorizados e designados pela CredShop. Seja cordial, mas não faça pronunciamentos em nome da empresa. Seja responsável pela inclusão da ética e integridade em seus relacionamentos e tomadas de decisão. Disponibilizamos um canal de comunicação denominado Canal de Ética. Por este canal, você pode relatar situações que não estão de acordo com o nosso código de conduta, as leis ou os nossos valores, ou ainda fazer sugestões. Contribua para um ambiente de trabalho confiável e livre de irregularidades. Ligue 0800 623 51. Acesse www.contatoseguro.com.br/CredShop ou aplicativo mobile. Elencamos apenas alguns itens para exemplificar como o código de conduta pode ser útil para a sua rotina profissional. No impresso, você vai encontrar muito mais. Abra, leia e faça bom uso desta ferramenta. Haja conforme nossos valores éticos e os multiplique sempre. Esse é o jeito certo de agir. CredShop, mais conquistas na sua vida. Viram, gente? Bacana também, né? Bem parecidos os dois vídeos, são empresas diferentes, mas com valores parecidos e que se posicionam quanto ao que elas querem e ao que elas não querem, ao que elas consideram e ao que elas não consideram ser certo, tá? Ou ser errado, tá? As diferenças que de uma para outra, eu acho que uma não pode se relacionar de nenhuma forma com pessoas ou ter parentes dentro da empresa. Nessa eles já falam assim, ó, ok, a gente não proíbe, mas vê se isso não vai atrapalhar de alguma forma, se você tem como lidar com isso, algo mais ou menos assim. Mas quando essas empresas elas transformam esse código de ética num código de conduta mesmo, né? Num vídeo ou num manual dizendo o que pode e o que não pode, ela tá deixando bem claro para as pessoas que trabalham lá, aí não pode, não tem como dizer depois, eu não sabia que isso não podia, eu não sabia que isso era contra os valores da empresa, porque se vocês não sabem, saibam agora que você descumpriu o código de ética, em alguns casos pode dar até demissão por justa causa, tá? Dependendo bem do que a pessoa fizer e do código de ética, do
do quão claro isso fica para o funcionário, tá? Ele pode ser demitido por justa causa, sim, por ter feito algo fora do que a empresa considera ético, tá? Tem brechas na lei para isso. Aí só um advogado se aprofundando aí, mas existe essa possibilidade, tá? Só dizendo aqui, para vocês verem da importância disso, o quanto isso é importante. Então deixar claro, né? A empresa deixa claro o que ela quer, o que ela espera dos comportamentos do funcionário. Quando a gente fala daquela diferença lá de código de ética para código de conduta, acho que o que tem que ficar também claro em relação a isso é que no código de conduta ele transforma, né? Nos dois falou que... deixa eu lembrar aqui, gente, deixa eu ler. Foi que é contra a corrupção. Acho que esse é um ponto que ficou bem claro, bem específico, né? Nos dois vídeos separaram um bom tempo para falar sobre isso, que não aceita suborno, nenhuma forma de corrupção e tudo mais. Isso nada mais é do que o valor da honestidade, né? Então, lá na lista de valores da empresa, a honestidade é importante, é super importante, guia aquela empresa. Ok, então como eu vou explicar para eles que a empresa preza por honestidade? Dizendo que nenhuma forma de corrupção é aceitável, né? Porque quem é corrupto não é honesto, né? Então, o código de conduta ele vai destrinchar esses valores, ele vai transformar esses valores em atitudes a serem seguidas ou a não serem seguidas. Tá? É isso que esses dois vídeos ele deixa bem claro aí. Tá? O que pode, o que não pode, o que a empresa espera de você, o que a empresa não quer que você faça. Tá? Só que, como isso é algo que dá margem para diversas interpretações, é que elas fornecem canais ali que podem tirar dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida ou se alguém tiver alguma denúncia de algum proceder de outra pessoa dentro da empresa em relação a isso, se deve ou não, se está certo ou não. Então, eles têm códigos e conselhos, né? Comitês, eu tô com conselho na cabeça, mas a palavra que o vídeo usou foi comitê, que vai julgar se o proceder foi ou não contra o código de ética, o código de conduta, tá? E aí já deu tempo de você pensar se você trabalha, se a sua empresa tem código de ética, se você já ouviu falar sobre isso, se você age de acordo com ele, ou se você não tem a mínima noção e vai procurar saber. Isso é legal, isso é importante. E se você tem uma empresa ou tem vontade de ter uma empresa, de montar um negócio, é importante que isso fique bem claro desde o início para as pessoas que vão trabalhar com você sendo dono de uma empresa. O que é importante para a sua empresa, tá? Defina isso. Para que não tenha problemas em relação a isso, né? Para que você não tenha problema da pessoa dizer que não sabia ou que não entendia o quanto aquilo era importante para a empresa. E aí fica a pergunta: seus valores batem com os da empresa em que você trabalha, caso você saiba quais são esses valores? Mas, Tati, tem isso, o meu valor não bater, e isso vai se tornar um problema? A gente viu na última aula que você pode se adaptar, tá? Às vezes não é algo que você dê tanta importância, mas você pode dar. E se tratando de ética empresarial, tá? Da gente conviver com isso, da gente viver com isso na nossa vida profissional e pessoal, porque a gente vai ter que levar aquilo para a nossa vida, né? Mas como assim, Tati? A gente vai ter que levar isso para a nossa vida? A gente acabou de ver no vídeo que eles falaram assim... cuidado com que, basicamente, não foi com essas palavras, mas eles falaram, cuidado com o que você vai falar nas suas redes sociais, porque mesmo na sua vida pessoal você está representando a empresa. A gente não coloca lá no Facebook, onde a gente trabalha, geralmente no Twitter também. Geralmente, se a gente tem no Instagram, a gente faz publicações de alguma coisa, de uma festa da empresa que a gente foi, de alguma confraternização que teve dentro da empresa. Então, as empresas, elas estão falando, ok, você tem a sua vida pessoal, mas você carrega o nome da empresa junto com você. Então, cuidado como você vai se comportar, tá? Se o respeito é importante, é um valor da minha empresa,
Como é que você vai numa rede social e desrespeita uma outra pessoa, e age com preconceito com uma outra pessoa, e é grosso com uma outra pessoa? Não sei se vocês acompanham muito isso, mas há casos de empresas que já demitiram pessoas pelo comportamento dela nas redes sociais. Comportamento de discriminação, tá? Comportamento de violência, tá? E aquilo não batia com a conduta da empresa. Então a empresa, ela tem geralmente esses comitês, esses conselhos que vão avaliar se foi ou não contra o código de ética da empresa, mesmo que elas estivessem fora do horário de trabalho, mesmo que elas estivessem no que a gente pode chamar de esfera pessoal, né? Que as redes sociais a gente pode achar, isso é minha, é uma esfera pessoal minha, a empresa não tem que se meter. Mas se a gente está carregando o nome da empresa, se a gente está trabalhando lá, a empresa espera que a gente viva também conforme os valores que ela tem, ok? E é importante que os seus valores batam com o da empresa que você trabalha. Deixa eu dar um exemplo disso. Eu trabalhei numa empresa, que eu já até contei aqui, que durante um período de tempo eu dei treinamento nessa empresa, né? Treinamento para as pessoas que estavam entrando. Eu não era instrutora, mas eles tiveram uma demanda de gente entrando, e aí, como eu me comunico, né, bastante, sempre fui uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, eles viram em mim aquele perfil e me convidaram para dar aula para a turma que estava entrando na empresa. Foi uma galera boa, se eu não me engano, eram umas 30 pessoas na época, e aí eu fiquei um bom tempo destacada lá neste setor, sendo instrutora. E aí a gente apresentava os valores da empresa assim que eles entravam e tudo mais. E um dos valores dessa empresa era time. Porque era uma empresa que entravam muitos jovens. Foi o meu primeiro emprego, né, com 18 anos. E a maioria das pessoas que entravam era ali 18, 19, 20 e pouquinhos anos. Isso não quer dizer que era uma empresa que discriminava outras idades, não. É porque, como era muita gente entrando ao mesmo tempo, tá? É até estranho falar isso, né? Porque hoje em dia a gente vive um momento que é muito difícil o primeiro emprego para o jovem, né? Mas nessa época aí o país estava bombando, então tinha muito emprego, pelo menos aqui na minha região, né? A gente também tem que lembrar disso. Aqui no Rio de Janeiro tinha muito emprego, muito. Era o boom das empresas de telemarketing, né? A gente está falando isso lá de 2004, 2005, tá? Entre 2000 e 2005 o país viveu esse boom de muitas empresas grandes chegando, essa mudança na área de comunicação. E aí o telemarketing cresceu muito e tinha muito emprego. Os jovens era a maior parte do grupo que entrava, porque era essa entrada de primeiro emprego, mas tinha muitas pessoas de mais idade também que entravam. Era uma empresa com zero discriminação, gente, isso era maravilhoso. Você via lá de gente jovem, gente velha, heterossexuais, mas tinham homossexuais também, todas as raças, religiões, tudo. Era uma empresa que tinha todos os grupos de pessoas, mas os jovens tinham mais, por quê? Você tem muito jovem entrando no mercado de trabalho, querendo trabalhar, e a empresa tem muita vaga, logo tinha muito jovem que entrava. E aí, essa turma que eu fui dar aula, vamos dizer que 90% eram muito jovens, 18, 19, 20 anos, e a gente tinha ali uns 10%, era basicamente isso, umas 3 pessoas que eram de mais idade. E geralmente elas se adaptavam bem, né? Eu hoje tenho 34 anos, eu gosto de estar no meio de gente jovem também. Gente jovem é bom, gente. Muitas risadas, muita alegria, né? Mas uma pessoa teve problema de adaptação. Não gostava de conversar com as outras pessoas, gostava muito de ficar ali no cantinho dele. Acabava sendo, as pessoas tentavam brincar com ele, ser simpático com ele, trazerem ele para o meio, né? Para aquele grupo de amizade que estava se formando ali, porque quando a gente é jovem a gente faz amizade, muitas amizades no trabalho, até hoje a gente faz, eu faço, por exemplo. Mas quando a gente é jovem, isso é uma proporção muito maior. Acho que vocês que são aí jovens sabem do que eu estou vivendo, né? Eu tenho amigos hoje, madrinhas de casamento, que foram minhas madrinhas de casamento, que são minhas amigas até hoje, que eu conheci no meu ambiente de trabalho. Então, as amizades que você faz ali no início da sua vida profissional, você carrega para sua vida. E ali, aquela pessoa, aquele homem com seus quase 50 anos, estava com um problema sério de adaptação.
E aí eu chamei ele para conversar e eu falei, olha, você está indo para uma empresa que um dos valores dela é o time, tá? Ou seja, ninguém faz nada sozinho, todo mundo ganha junto. Lembra que a gente já conversou isso em outra aula, né? De outro módulo, né? A gente falou isso sobre o quanto é importante a gente reconhecer a importância das pessoas na nossa vida, né? De quanto ninguém chega nos lugares sozinho. Então eu falei, olha, um dos valores dessa empresa é o time. E você precisa aprender a trabalhar com isso, né? Entendendo que ninguém faz nada sozinho, todo mundo faz junto. E fazer amizades vai te ajudar nisso. E não ligar se as pessoas estão brincando com você vai te ajudar nisso, vai te ajudar nessa adaptação. Conversei com ele ali, mas acabou que ele não se adaptou e depois de um tempo ele saiu da empresa. Ou seja, o valor dele, ele não tinha esse valor, não batia com o valor da empresa. E isso foi prejudicial à carreira dele, porque uma empresa onde ele tinha experiência, já tinha trabalhado em banco, eu lembro disso, que ele já tinha trabalhado em banco, ele tinha uma experiência muito boa, uma bagagem muito boa que ele poderia agregar à vida daquelas pessoas, que ele poderia agregar para concorrer a um cargo maior dentro da empresa, um diferencial que ele iria ter perto daquelas outras pessoas, acabou não se destacando, porque ele não tinha um dos valores da empresa. Ele não soube trabalhar em time. Ele queria conquistas individuais. Ele queria viver isolado, viver sozinho, trabalhar sozinho. E para aquela empresa aquilo não era possível. Tá? Então, aí, um pequeno exemplo para dizer para você o quanto é importante que os seus valores batam com o da empresa com que você vai trabalhar, em que você vai trabalhar, ok? Dei um exemplo pequeno, mas a gente pode jogar isso para uma proporção até ao contrária, uma proporção diferente, tá? Por exemplo, você pode ser uma pessoa honesta e trabalhar numa empresa que não tenha ações de honestidade, tá? Que seja corrupta, por exemplo. Uma empresa que participa de coisas que não estão, que são contra a lei. Acho que é melhor. Estou tentando achar as palavras certas para falar isso aqui. Mas empresas que agem errado, existem muitas empresas ilícitas, tá? Existem muitas empresas que não tomam atitudes certas, tá? Que agem contra a lei. Tá? E às vezes você vai ver isso e vai ver que a empresa não vai falar que aquilo é o valor dela, né? Mas você vai ver que ali dentro as pessoas são corruptas, as pessoas são desonestas e a empresa não faz nada e a empresa age de acordo com aquilo, tá? E para você aquilo não vai dar. Então, quantos casos eu já ouvi de pessoas que, olha, aquela empresa fazia isso errado, eu não quero me envolver com isso não. Então a pessoa vai lá e sai da empresa. O contrário também existe, tá? Então, o contrário que eu tô dizendo, porque a gente sempre espera assim, a empresa vai estar certa e a pessoa pode ter alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada contra a empresa. Mas não, às vezes a empresa pode estar nessa posição de errado e seus valores aí não baterem em relação a isso, tá? Então a gente precisa analisar muito essas coisas, porque se o valor é importante para você, quando a gente falou de valor individual, e se os valores da empresa são importantes para ela, como que vai gerar esse conflito aí, né? De que, olha, eu não concordo com isso, mas para vocês isso aqui é regra. Como que vamos proceder? Não vai dar match, não vai acontecer. Então, ou a empresa geralmente vai desligar o funcionário, ou o funcionário vai pular fora. Tá? Então, isso é importante até para quando você for procurar emprego. Vai pesquisar sobre essa empresa, o que falam sobre essa empresa na internet. Vai lá no Google, dá uma pesquisada. Tem sites aí, páginas no Facebook em que as pessoas falam abertamente sobre a experiência de ter trabalhado em algum lugar. Vê se aquilo é para você. Tá? Seja honesto nesse sentido, tá? Com você. Isso aqui vai dar para mim, isso aqui não vai dar para mim. Quando a gente fala de valores, é isso. O que é aceitável? O que não é? O que é correto? O que não é? Tá? Quando a gente fala de ser contra a lei, né, é até mais do que valores, né? Porque a gente está falando de leis, coisas que a gente tem que obedecer. Se não obedecer, pode gerar cadeia, pode gerar... a gente pode perder a nossa liberdade por conta disso, tá? Então, vai até além dessa questão de ser só um valor, tá? A gente está falando de coisas muito sérias aqui,
coisas que a gente vai saber lidar ou não vai saber lidar, tá? Então, analise muito bem isso. E é isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido por que é importante a empresa ter seus valores, a empresa deixar claro os seus valores para os seus funcionários, por que é importante você agir com ética, né? Neste ambiente profissional. A sua ética e a ética da empresa, tá? Porque não é só o que a empresa quer, precisa e valoriza. É sobre o que você quer, sobre o que você precisa e sobre o que você valoriza também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!